Então veja que há um problema nesse texto aqui para a gente considerar. Porque os caras ressuscitaram na sexta e só saíram do sepulcro no domingo. Por quê? Bom, eu não tenho todas as informações. Mas o lance das primícias pode explicar legal essa questão. Se não, veja. Em Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo fala sobre as primícias. E lá no versículo 19, ele diz a seguinte informação, presta atenção. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou de entre os mortos, sendo ele as primícias. Presta atenção nisso. Na construção gramatical, como está na sua Bíblia, especialmente se a sua Bíblia é uma Bíblia traduzida pela equivalência formal, por equivalência vocabular. Tipo João Ferreira de Almeida, das mais antigas. Sendo ele as primícias. Veja que Coríntios 15, 20. Veja que a conjugação verbal, a gramática, não funciona aqui. Porque, veja só, de fato Cristo ressuscitou de entre os mortos, sendo ele a primícia. Aí combina, né? Ele é a primícia. Embora ele seja masculino, a primícia seja feminino, mas tudo bem. Assim como uma mulher é piloto, né? E tudo bem. Ele é a primícia, mas o texto não diz isso. No texto diz que ele é as primícias. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias. Ele é as primícias. Veja que não está combinando a fala. Ou eu posso dizer eles são as primícias, ou eu posso dizer ele é a primícia. Mas eu não posso dizer ele é as primícias. Entende? Porque parece que além de uma questão de concordância gramatical, nós temos uma questão teológica aqui. Ele é as primícias, por quê? O que é a festa das primícias, pessoal? A festa das primícias é quando você tem uma lavoura e antes da colheita, antes da cega, obviamente já tem frutas maduras, né? Então, na época do mamão, eu não sei que dia que é a época da mamão, sei lá, figo, o que você quiser, trigo. Se você for lá um mêsinho antes, na lavoura, vai ter trigo bom, vai ter mamão bom, vai ter manga boa, vai ter já boa para o consumo um mês antes. Esse é o sentido da festa das primícias. É quando o plantador, lá o agricultor, ele passa pela sua plantação e ele colhe os primeiros frutos. Nem é época de manga, ele tem manga para colher. Nem é época de trigo, ele já tem trigo. Especialmente os cereais. Aí a Bíblia diz que ele colhia esses cereais e fazia um molho, um feixe, um punhado assim de trigo. Agora, presta atenção, ele segura esse molho, ele segura esse negócio na mão. Você concorda que se não é época de trigo, esse trigo vale mais? Não é época de trigo. Eu colhi trigo bom, fresquinho, trigo maduro, fresquinho, estava amarelinho, estava funcionando. Quer dizer, quanto vale esse trigo? Só tem trigo do ano passado. Então esse trigo vale mais, em tese. Tá? Quanto vale essa manga colhida no pé agora, boa, um mês antes? Vale mais. O que é a festa das primícias? Quando você pegava esse feixe e levava para o sacerdote, levava lá para o tabernáculo. E esse feixe era uma oferta tão especial que essa oferta ela entrava no Santo dos Santos. Porque era chamada de oferta movida, eu acho. Porque o sumo sacerdote pegava esse feixe e movia e colocava no propiciatório. Essa ação, lá na época, ela indica fé. Porque, por exemplo, eu sou o cara que plantei um monte de trigo. Um mês antes eu fui lá e colhi o trigo que eu poderia ter vendido 10 vezes mais do que vale. Porque não tem trigo. Eu tenho trigo aqui, fresquinho, acabei de colher. Quanto vale? Vale quanto eu quiser. Mas, ao invés de fazer isso, eu entregava como oferta diante do Senhor, porque eu tenho fé de que haveria uma grande colheita.
Porque um monte de coisa podia acontecer. Podia dar uma geada no outro dia. Podia pegar fogo. O inimigo vai lá, o vizinho, e toca fogo. Podia dar uma enchente. Podia dar uma praga de gafanhoto. Muita coisa podia acontecer. O trigo não está bom, não tá maduro. Muita coisa pode acontecer. Mas pela fé, eu ia lá e levava aquela oferta movida diante do Senhor, acreditando que a minha colheita iria acontecer e que seria uma bênção. Então eu dedicava a primícia ao Senhor. Se dedica a primícia ao Senhor, lembra que se as primícias são santas, o restante também é. Então Deus que cuidou até ali vai cuidar do final. Assim como no começo, enfim, essa é a lógica. Diante disso, voltamos ao texto de Coríntios 15. Paulo fala assim, ó, de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. E aí na sequência ele fala assim, peraí pastor, do que você está falando? Eu estou dizendo que a festa das primícias, ela aponta para a ressurreição do Cristo. A festa das primícias não é você pegar uma parte, 30 avos do seu salário e dar de oferta no Pix da conta do pastor, como o pessoal está fazendo hoje. Isso está errado, é prevaricação na minha opinião. Eu sou pastor e na minha igreja tem as primícias, pastor, o senhor não vai deter. Eu não vou deter nem quero, eu só quero dizer que está errado. Isso aí é uma prevaricação, está errado. Às vezes o erro nem é seu, não foi você que inventou, mas é assim na igreja, está errado. Porque a ideia das primícias é apontar para a ressurreição de Cristo. Quem disse isso? Paulo.